Olá, e vamos iniciar a nossa aula número 1 de manipulação fotográfica. E na aula de hoje nós vamos pegar um retrato histórico, nesse caso aqui é o pintor romântico Eugène Delacroix, e nós vamos transformar essa foto antiga, em uma pintura. A manipulação fotográfica ela pode ser feita de diversas formas. No universo da ilustração, é muito interessante nós transformarmos essas fotos, ou em pinturas, ou montagens, ou colagens. Então, nesse caso específico, qual é a primeira coisa que nós vamos trabalhar? É a questão de tentar deixar ela numa tonalidade que fique agradável para você. No nosso caso aqui, tons de sépia é o que a gente achou que fica interessante. Você pode conseguir esse efeito usando color balance, ou balanceamento de cores, ou você pode utilizar hue e saturation, dependendo do software que você utiliza. Após você fazer essa ação, a segunda coisa que a gente recomenda é o trabalho de borrar. Só que você não vai simplesmente borrar a fotografia. Você vai pegar e você vai borrar de uma maneira que você faça como se fosse uma pintura, pequenos traços. Tá? Então aqui no caso que nós estamos utilizando o Krita, nós pegamos um pincel texturizado, que ele vai fazer apenas esse efeito de borrar. E vamos fazer pequenas pinceladas, literalmente, pequenos movimentos simulando uma pintura. Quais são os benefícios de fazer esse tipo de ilustração? Geralmente, quando pegamos uma imagem, geralmente é na internet, e a imagem ela vai estar numa resolução muito baixa, geralmente em 72 dpi, ou seja, 72 pontos por polegada. Esse tipo de imagem não dá para você trabalhar, por exemplo, impressão. Quando você abre um arquivo e você o faz em 300 dpi e coloca uma fotografia de 72 e faz esse trabalho de pintura, você remodela o serrilhado, os pontos, os pixels. Você remodela toda essa textura e o que era antes uma imagem de baixa resolução, ela passa a ser apenas uma base da qual você transformou numa pintura. Ela passa a ser um trabalho de alta resolução. Naturalmente, não continua sendo uma foto, mas é como se você tivesse feito um efeito nela. E isso é um trabalho de ilustração. Sem falar que você pode utilizar isso para diversos fins, essa técnica de pintura. Vou dar um exemplo aqui. Você pode pensar em livros históricos e você usa essa técnica. Infográficos de grandes personalidades, você usa essa técnica. Dentro desse caldeirão de imagens que é a internet, você pode usar isso como uma base utilizando essa técnica de pintura. E claro, a partir do momento que você utiliza como uma técnica de pintura, você pode também subverter a forma. Você pode mudar a expressão, você pode fazer recortes, múltiplas possibilidades. Então, como vocês podem perceber aqui, nós vamos fazendo um trabalho de pincelada, tomando cuidado, obviamente, para que não distorça demais, para que não perca as características do personagem, mas nós vamos fazer como se fosse massas de pintura mesmo. Você pode, por exemplo, estar se perguntando, bom, por que eu não utilizo um filtro simplesmente que simula uma pintura? É importante destacar que o filtro, se você optar por isso, você está fazendo um efeito do qual você não tem exatamente um controle. Longe de ser um trabalho que vai dar um mau resultado. Simplesmente não vai dar um resultado que foi feito por você. Então, essa questão de você utilizar as pinceladas é muito mais no intuito de pensar, poxa, eu estou fazendo um trabalho autoral. Então, as pinceladas acabam por fazer sentido. E reparem que é um trabalho que ele é rápido de fazer e ele já dá um resultado bem interessante.
Quais são os cuidados que você precisa ter nesse tipo de técnica? Cuidado 1, não exagerar no traçado, né? Não exagerar no comprimento da pincelada, porque você pode dar a impressão do personagem estar derretendo. Então você tem que tomar esse cuidado. Geralmente o personagem parece que está derretendo quando vocês utilizam um pincel sem textura. Então tem que tomar esse cuidado. Outro elemento também que você tem que tomar cuidado é de você utilizar o pincel sem nenhuma opacidade. A opacidade ela ajuda ao contraste ser mais leve. Então você pode fazer mais pinceladas e controlar melhor o seu processo artesanal. Se você deixa o pincel com opacidade 100%, né, a distorção é muito rápida, ela é muito brusca. Então você pode perder qualidade nesse processo. Outro elemento também que é muito importante é você pensar nessa fotografia como uma base de pintura e não como uma base de retoque fotográfico. Isso é muito importante, porque a partir do momento que você enxerga com pintura, vai ter algumas partes que nós vamos fazer recortes de pintura, como vocês podem ver, por exemplo, aqui no cabelo. A gente faz esses traçados mais retos para que o espectador desvie a atenção e se questione se é uma foto, se é uma pintura. Você coloca um estilo quando você faz esse tipo de coisa. Naturalmente, aqui esse corte é uma sugestão. Vocês podem utilizar, por exemplo, sei lá, vocês podem fazer cabelos, né? Pode deixar isso mais realista, deixar mais idealizado. Aí vai depender do que você acha que é interessante para o seu trabalho. Eu acho muito bacana esses traçados mais retos. Isso é uma herança de grandes ilustradores, como por exemplo Otávio Cariello, né? Então eu acho que vale muito a pena este tipo de trabalho. Como vocês podem ver, ó, já ficou com uma característica de pintura, o rosto. Agora a gente tem que trabalhar o todo. Um cuidado que você precisa ter é não, eu vou fazer pintura só o rosto e deixar o restante como fotografia. Não vale a pena você fazer isso porque é um tratamento, né? Então, do que adianta você fazer uma cara de pintura e deixar todo o resto para as pessoas saberem que é uma fotografia, né? Perde um pouco o sentido. Então, você tem que ter essa preocupação de trabalhar roupa, cabelo, pele, enfim, todos os elementos como se fosse uma pintura, como se você estivesse dando pinceladas, tá? Não foi mencionado até agora, mas uma sugestão, tá? Não é uma obrigação, até por isso que não foi colocado até o momento, mas vale a sugestão, é a de você manter uma imagem original. Pode ser que a imagem dê errado e você não tem um original para fazer um novo trabalho, ou comparar, ou até mesmo realizar algum tipo de mesclagem. Então é muito importante que você tenha isso em mente. Procure trabalhar com a questão da foto original como um layer ou como uma camada, né, oculta. Tá? Isso vai melhorar muito o seu trabalho, você vai poder olhar como que estava anteriormente, né? Como era a imagem original, e isso vai te ajudar a ter um horizonte se você está indo para o caminho certo. Tá? Outro elemento muito importante, se você for, nesse caso aqui, querer trabalhar com cores adicionais, a nossa sugestão é que você crie uma camada em branco e você faça a colorização ou no modo da camada Multiply ou no modo da camada Color ou ainda Overlay ou sobreposição. Tá? Vai depender do seu software, vai depender das opções de mesclagem de camada que ele oferece. Tá? Apenas para título de orientação, esse tutorial você consegue fazer ele no GIMP, no Krita, no Photoshop, no MediaBank, no Autodesk Sketchbook. Ou seja, softwares
de imagem bitmap. Esse tipo de técnica você não vai fazer em software vetorial, como o Illustrator ou CorelDRAW, ou ainda Inkscape. Então vejam, pessoal, que eu procurei alongar mais essa ilustração fazendo as pinturas, né? As pinturas auxiliares. Isso é muito importante. Então, aqui no caso eu vou fazendo com conta-gotas, né? E aí a gente vai realizando os trabalhos, aqui no caso, né? Vai fazendo uma pincelada. Então você pode também fazer alguns acabamentos, não só com pincel de borrar, mas também com pincel de pinceladas, ok? Bom, pessoal, como vocês podem ver, é um resultado muito rápido, é um trabalho muito breve e que tem um resultado muito bacana. Então, a gente já está chegando ao final, né, do nosso trabalho. Caso você tenha gostado desse vídeo, peço que você curta, peço que você acompanhe os nossos vídeos. Ele é sempre voltado para a formação do design, para a formação do ilustrador, né? Essas aulas, elas são todas ministradas no curso de Comunicação e Mídias Digitais da Universidade Federal da Paraíba, e a gente disponibiliza aqui na plataforma YouTube para que você possa ter acesso, que você possa utilizar, né? São aulas que são úteis para os alunos e espero que seja útil também para você de alguma forma, tá? Aqui a gente está fazendo só os toques finais. Recomendamos que essa imagem você salve no formato nativo do seu software, que você salve uma cópia em JPEG, né? E se possível, né, sempre em alta resolução, ou seja, em 300 dpi. Procure evitar salvar em 72 dpi, uma vez que você não vai conseguir imprimir essa imagem. Mesmo que você não imprima essa imagem, vale a pena você trabalhar em alta resolução. Bom, então estamos aqui nos toques finais, né? Uma pequena textura e é muito livre para vocês, né? E aí minha sugestão é que vocês façam uma série, que vocês estudem, de repente, uma série de retratos desses históricos, vocês podem utilizar, de repente, para fazer um livro, para fazer um infográfico, fazer algum tipo de trabalho que você acha interessante. Estamos aqui nos arremates finais, né? Pequenos acertos, e aí o Eugênio Delacroix já está praticamente pronto, né? Aqui a gente só vai acertar mesmo o cabelo, já vai estar finalizado o trabalho. Então, fazendo os pequenos ajustes. E é isso, né? Trabalho finalizado. Apenas uma sugestão, se você achar que ficou muito opaco, você pode trabalhar o brilho e contraste da imagem, como a gente vai fazer aqui, né? No caso do Krita, nós vamos trabalhar com alto contraste. Então você vai ver que a imagem dá um brilho maior, né? Mas aí é apenas uma sugestão, né? Cabe a você o que você prefere para o seu trabalho, ok? Muito bem, pessoal. Então, desde já, o meu muito obrigado e até a próxima aula.